Pai do Senhor, que bênção estar aqui novamente para darmos início a um novo comentário, a um novo vídeo editado para você, especialmente para você acompanhar os estudos, aprender a palavra do Senhor, amar esta palavra, praticar esta palavra. Nós vamos falar hoje sobre Zinri, reina em Israel. Esse é o tema nosso. O vídeo número 18 que nós vamos editar especialmente para você. No vídeo anterior, no vídeo número 17, nós falamos sobre o governo de Elá. Elá reina em Israel, aquele mesmo que foi assassinado por Zinri. Pois é, esse Zinri é o Zinri que nós iremos falar neste vídeo, ok? Lembrando que no vídeo anterior, precisamente nos versículos 9, 10 e 11, vemos este complô, essa conspiração que Zinri, este que nós iremos falar, ele conspira contra Elá. Elá, nas suas festividades, na sua bebedeira, embriaga-se, e este homem chamado Zinri, que era chefe da metade dos carros de combate de Israel, portanto o homem era um militar, um chefe militar que tinha certa liderança, certo poder para comandar o exército. Ele aproveita-se da embriaguez de Elá e comete esse assassinato. O verso 10 diz assim: entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa de Judá e reinou em seu lugar. Então ele põe fim à dinastia de Baasa, cometendo esse assassinato, essa conspiração, e posteriormente o assassinato quando ele mata covardemente o rei Elá. O verso 11, vemos o prosseguimento, porque além dele matar o rei Elá, ele extermina toda a casa de Baasa. É o que vemos no verso 10 e verso 11. Perdão, no verso 11 e no verso 12 também. O texto no verso 11 diz: sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem seus parentes, nem a seus amigos. Para se cumprir uma profecia que está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 13, acerca desse extermínio da casa de Baasa. O verso 12 diz: assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Jeú. Então aquela profecia de condenação cumpriu-se. Só que ele cumpriu de forma covarde. Ele assassina covardemente o rei Elá. Pois é sobre esse Zinri que nós iremos falar no vídeo de hoje, vídeo número 18. O texto está em 1 Reis, capítulo 16, versículos 15 a 20. Você verá que foi um reino extremamente curto, apenas de uma semana. Vamos então ao nosso texto. O verso 15 diz: no ano 27º de Asa, sempre falando em Asa. Por quê? Porque Asa teve um reino longevo, cerca de 41 anos, se não me falha a memória. Um reino muito longo, o reino deste homem chamado, desse rei chamado Asa, o rei Asa, rei de Judá. Só olhando aqui para confirmar, justamente 41 anos foi o tempo que ele reinou. Voltemos ao texto. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tisa. Lembrando, Tisa, novamente, não é novidade para ninguém, Tisa era a capital do reino do norte. Posteriormente, só no reinado de Onri, é que a nova capital chama-se Samaria. Mas isso é um assunto mais à frente. E o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Acontece o seguinte: nesse período dessa conspiração, desse assassinato de Zinri, quando ele mata o rei Elá, o povo de Israel está em guerra contra os filisteus, num lugar chamado Gibeton, que também não é novidade para ninguém. Nós já ouvimos no vídeo número 12, que foi neste local que Baasa assassinou o rei Nadab. Então não é novidade para ninguém, tá certo? Vamos então ao nosso texto. Contra Gibeton, que era dos filisteus. O verso 16 nos mostra que o povo, quando estava em conflito ou em batalha, ou se preparando para batalhar contra os filisteus, o povo tomou conhecimento acerca desta conspiração e posterior assassinato do rei Elá, cometido por Zinri. É o que mostra o verso 16. O texto diz: e ouviu dizer o povo que estava acampado. O que é que o povo ouviu dizer? Zinri tem conspirado e até feriu o rei. O povo tomou conhecimento que houve uma conspiração de Zinri contra Elá, deste comandante militar contra o rei. O povo tomou esse conhecimento. Nós veremos posteriormente que o povo não aprovou essa forma de usurpação do trono. É o que o texto mostra, vai nos mostrar. E ouviu, novamente o verso 16, e ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército no arraial.
Com isso, nós percebemos que o povo não aprovou este assassinato de Zinri contra Elá. Eles nomeiam aqui, eles levantam para ser o seu novo rei, um novo comandante militar, cujo nome é Onri, que estava em batalha liderando a guerra contra os filisteus. O povo aprova esse militar, era alguém que tinha uma certa liderança, se não fosse líder ele não estaria comandando esse grosso do exército no arraial contra os filisteus. O povo vê nesse militar alguém que fosse salvar a pátria e nomeiam ele para ser o novo rei. É o que o texto aqui nos mostra. Fez rei sobre Israel, o povo fez rei Onri, chefe do exército no arraial. Também era um militar. Esse Onri, posteriormente vamos falar sobre ele, seu reinado. Este Onri foi o pai de Acabe, um dos mais perversos reis de Israel. O verso 17 vai nos mostrar o seguinte: é que o povo de Israel está em batalha contra, pelo menos estão querendo batalhar, o povo querendo batalhar contra o rei, ou contra os filisteus, em Gibeton. Quando eles tomam conhecimento deste fato, desse assassinato, eles tomam conhecimento também que Zinri ele vai para a capital do reino, local chamado Tiza. Eles então abandonam a batalha, a guerra, eles não querem mais, por enquanto, dão ali um cessar-fogo, ou por um tempo eles cessam qualquer conflito, e agora esse mesmo exército, dirige-se agora numa nova frente, eles vão agora em direção a Tiza. Ele sai de Gibeton, faz uma caminhada cerca de 58 quilômetros na direção sudeste, para chegar em Tiza, liderados por quem? Liderados por Onri, que agora era o seu novo rei. O verso 17 diz: E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tiza. Essa é a estratégia militar de Onri. Vão fazer um cerco com o objetivo de não permitir que o rei Zinri abandone a cidade, fuja da capital. Eles cercam estrategicamente a cidade. Com o cerco da cidade, ali a cidade deveria padecer, porque evitaria que entrasse suprimentos de água e de alimentos, tanto para entrar como para sair, especialmente para entrar, porque o povo estava encurralado, cercado pelo comandante agora, o novo comandante e novo rei Onri. Ele cerca a cidade, é o que o texto diz: Subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tiza. O verso número 18, nós vemos aqui o seguinte, é que o rei Zinri, ele se vê-se encurralado, ele não tem tempo de armar ou contratar ou fazer uma coligação com outro país ou com outra nação, seja a Síria, seja a Egito, ele não tem como ele fazer isso. Ele vê-se encurralado e a única alternativa para ele é fazer o que ele fez. Infelizmente, ele suicidou-se. Como ele suicidou-se? É o que o texto nos mostra aqui. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço, ou seja, ao palácio da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei, e morreu. Então foi vítima da sua própria destruição, suicidou-se, deu cabo da sua própria vida, porque estava encurralado. O verso 19 vai nos revelar como era a vida espiritual deste homem chamado Zinri. Veremos que ele era idólatra, ele andou no mesmo caminho de Jeroboão, levou o povo a cometer também a idolatria coletiva, porque se não bastasse a idolatria de Zinri, a sua idolatria levou o povo. Eu creio que não só o povo não foi... o povo não segue a idolatria a partir de Zinri, porque o povo tornou-se idólatra a partir de Jeroboão. E ali houve sucessivos reis, sempre todos andando segundo os caminhos de Jeroboão. E com o Zinri não foi diferente, porque o texto nos mostra, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera fazendo pecar Israel. Então ele leva o povo à idolatria coletiva, ele também é responsável por esta idolatria. Então o texto nos mostra que ele andou nos caminhos de Jeroboão, ele irritou o Senhor quando ele começa a ser idólatra também. E creio que ele não teve início à idolatria no seu reinado apenas nos 7 dias, mas ele era antes, né? Antes disso, antes de ele assumir, ele já era idólatra. O verso 20, nós vemos a conclusão do cronista dizendo: quanto aos mais atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? Então o cronista ele usa a fonte que era escrito sobre o rei de Israel para mostrar que
Mais coisas estão ditas no livro dos reis de Israel acerca do rei Zinri. O que podemos colher aqui de ensinamento para nós é que aquilo que Zinri plantou, ele colheu. O seu reinado começou com assassinato, quando ele assassina covardemente a Elá, e agora ele é vítima da sua própria destruição. Ele começou com assassinato e termina com suicídio. Seu reinado lastimoso, uma lástima ao seu reinado, começou com assassinato e termina com suicídio. Ou seja, ele colheu o que ele tinha plantado no passado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E saiba de uma coisa, se você tem promessa de Deus sobre a sua vida, você não precisa conspirar contra ninguém. Você não precisa forçar a barra de ninguém. Nem a sua barra, nem a de ninguém. Você não precisa comprar consagração para ninguém ou de ninguém para que você seja beneficiado. Fique no lugar da bênção, porque Deus está olhando lá dos céus, está lhe contemplando. E no tempo certo, Ele vai lhe exaltar. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.